Laura atendeu o telefone e ouviu uma voz animada de uma mulher. A mulher disse: "Você não me reconhece?" Laura freneticamente tentou lembrar da voz que era familiar, mas então a mulher disse: "Sou eu, Raquel Smith." Ela falou um pouco mais alto. "Laura, você realmente esqueceu de mim? Fui sua colega de classe, éramos amigas na escola." Laura alegrou-se, dizendo que não esperava sua ligação e se desculpou. Raquel disse que sua mãe havia dado seu número de telefone. As ex-amigas da escola conversaram casualmente, e a última vez que elas se viram foi na formatura. Depois disso, Laura deixou sua cidade para morar na capital, enquanto Raquel entrou na faculdade regional. Já se passaram 12 anos desde o ensino médio, e elas nunca mais se encontraram. Às vezes, Laura estava em casa, e Raquel estava fora, ou vice-versa, o que os tornou ainda mais distantes. Cada uma delas tinha suas próprias vidas. Raquel estava casada há muito tempo e trabalhava em uma das escolas da região, onde tinham 2 filhos. Laura, por outro lado, ainda estava solteira, embora tivesse relacionamentos de vez em quando. Ela já havia ultrapassado os 30 anos. De repente, Raquel disse: "Laura, nossos colegas querem fazer uma reunião." Laura ficou animada e disse que sim, é claro. As amigas discutiram os detalhes e concordaram em ligar no dia seguinte. Laura desligou o telefone feliz. Seria interessante ver seus colegas de classe, mas então ela sentiu uma pontada de insegurança. Raquel mencionou que Kelly havia se tornado uma empresária de sucesso e que os outros estavam bem na administração regional. Ela percebeu que estava se sentindo inadequada em comparação com eles. Marta, sua melhor amiga, tentou tranquilizá-la, dizendo que maridos e filhos não eram a coisa mais importante na vida. Laura estava preocupada, especialmente porque sua mãe estava doente. Sua mãe tinha uma doença cardíaca e diabetes, e Laura estava sempre ao telefone com ela, enviando dinheiro para remédios e visitando-a nos fins de semana. No entanto, Marta convenceu Laura a não desistir da reunião. No dia marcado, Laura foi para a estação para voltar para casa, animada para ver sua mãe. No caminho, o táxi quebrou, então ela decidiu pegar carona. Em 1 minuto, um carro preto de luxo parou perto dela, e o motorista olhou para fora. "Moça, para onde você está indo?" O homem loiro sorriu quando ouviu que ela estava indo para a estação de trem. Ele abriu a porta e disse: "Entre, estou indo para lá também. Vou apenas pegar minha bolsa." Laura ficou feliz e entrou correndo no carro. No caminho, eles começaram a conversar. Douglas estava a caminho da estação para encontrar um colega de trabalho. Laura notou que ele não estava usando anel e pensou: bonito. O homem também parecia interessado nela, e quando chegaram à estação, ele pediu o número de telefone dela. Laura não hesitou e imediatamente escreveu em um pedaço de papel, entregando para Douglas. Ele disse: "Com certeza, vou ligar para você." Olhando para ela com carinho, ela até ficou envergonhada. No entanto, naquele fim de semana, Laura iria sair da cidade. Quando ela mencionou isso, Douglas apontou para a bolsa e perguntou se podia ajudá-la a levar até a estação. Laura ficou envergonhada, mas Douglas insistiu e carregou a bolsa dela. Ela ficou muito grata a ele. Sentada no trem, ela continuou pensando em seu novo conhecido e sorrindo. Ele era um homem muito interessante. O encontro com seus colegas de classe foi surpreendentemente divertido e caloroso. Ninguém se gabou de suas conquistas durante a noite, e todos se tornaram iguais, independentemente de serem empresários, políticos, vendedores ou mecânicos. Laura ficou feliz por ter seguido o conselho de Marta. Ninguém perguntou sobre seu estado civil, pelo contrário, a elogiaram. "Você é incrível, Laura, conseguiu se tornar uma moradora da capital, parabéns." No entanto, sua mãe ainda estava um pouco chateada e parecia ainda mais envelhecida e preocupada. Ela disse: "Minha filha, não se preocupe tanto comigo." A mãe de Laura entendia a preocupação de sua filha, mas disse: "Viverei enquanto devo,
Então por que você está chateada? Precisa organizar sua própria vida. Laura sorriu e abraçou a mãe. Você deve se casar, quero ver meus netos, disse a mãe. Laura sorriu novamente e mudou o assunto para o encontro com seus colegas de classe e seu trabalho. Desde que ela se lembrava, ela e sua mãe sempre viveram sozinhas. Seu pai deixou a família quando ela tinha apenas 3 anos e vagou pelo mundo desde então, sem pagar pensão. Sua mãe sustentou Laura sozinha, trabalhando como vendedora em uma loja. Quando Laura terminou a escola, sua mãe insistiu que ela fosse estudar na capital. Laura economizou um pouco de dinheiro para seus estudos e ajudava sua mãe financeiramente quando começou a trabalhar. A princípio, sua mãe não queria aceitar, mas Laura persistiu. Agora, quando a saúde da mãe dela ficou completamente abalada e ela teve que se aposentar por invalidez, Laura seguiu seu caminho. A pobre mulher ainda estava preocupada que sua filha estivesse se privando por causa dela. No entanto, Laura não poderia fazer de outra forma, ela era muito apegada à sua mãe. Na manhã de segunda-feira, Laura já estava no trabalho. Marta estava ansiosa para saber os detalhes da sua visita à antiga cidade. Você vê, eu te disse, exclamou Marta satisfeita. Estou muito feliz por ter ouvido você, confessou Laura. As amigas riram e se abraçaram. Elas eram boas amigas desde o início, quando Laura conseguiu um emprego na empresa. Nos últimos 2 anos, elas se tornaram melhores amigas. Marta também era da cidade vizinha, mas seus pais a ajudaram a comprar um apartamento, então ela se sentia mais confiante na capital. Mas sua vida pessoal era quase a mesma que a de Laura. Ela não tinha relacionamentos sérios, apenas romances rápidos. No entanto, Marta não se preocupava com isso. Ela geralmente acreditava que até os 40 anos, deve-se viver para si mesmo. Laura sempre argumentava. Você não quer um pequenino? Marta bufou. É só uma imagem bonita, mas na realidade, basta pensar em quanto dinheiro e esforço eles custam. Se um milionário vier até mim, aí é outra história. Laura bufou com um sorriso. Há muitas de nós na fila. À noite, depois de voltar para a casa do trabalho, Laura recebeu uma ligação de Douglas. Para ser honesta, ela não percebeu quem era no começo. Havia tanta comunicação durante o fim de semana que ela simplesmente se esqueceu de um conhecido aleatório que conheceu na estrada. Eles concordaram em se encontrar no dia seguinte depois do trabalho. O carro de Douglas estava estacionado em frente ao escritório, e Douglas estava ao lado dele. É para mim, Laura disse algo misterioso para Marta e se dirigiu em direção ao Douglas. Marta ficou um pouco surpresa e assistiu com espanto quando um belo jovem homem abriu a porta de um carro caro na frente de Laura enquanto ela sorria de volta para ele. Que garota esperta, ficou maravilhada com o apelido. Desta vez, ela tem um namorado, e não me disse nada sobre isso. Eu vou descobrir tudo amanhã. Foi uma noite maravilhosa, Laura e Douglas sentaram-se confortavelmente em um pequeno e aconchegante café, desfrutando da companhia um do outro. Douglas revelou que trabalhava na grande empresa de seu pai e era solteiro. É difícil acreditar que aos 30 anos, ninguém pegou um homem tão promissor, suspirou Laura. Há tantas garotas lindas ao redor, especialmente no seu trabalho, tenho certeza. Eu concordo que há muitas garotas por aí, assentiu Douglas. Mas sempre pareceu para mim que ainda não conhecia a única. Ele olhou para Laura tão expressivamente que ela ficou até envergonhada. Douglas então pegou a mão dela e acariciou suavemente seus dedos. Ele sorriu e balançou a cabeça. E que tal irmos ao carrossel? Ele surpreendeu a garota com sua sugestão. Em um carrossel. Ela repetiu, mas estava ficando tarde. Bem, os parques ainda estão abertos. Vamos lá? Douglas olhou para Laura com expectativa. Honestamente, Laura não gostava de parques de diversão. Mas ela queria estar com Douglas tanto que não queria decepcioná-lo no parque de diversão.
Laura e Douglas foram imediatamente para a roda gigante. No entanto, Laura tinha medo de altura desde a infância e seguiu Douglas com pernas trêmulas. Você está com medo? Douglas perguntou surpreso quando começaram a subir. Sim, Laura apenas acenou com a cabeça, com medo demais para falar. Como antes, já me arrependi 1000 vezes disso, ela concordou. Que boba eu sou, pensou a garota. Bem, talvez eu goste dele, mas e se ele for algum tipo de maluco? Laura, eu sou normal, Douglas disse, parecendo adivinhar seus pensamentos. Eu só tenho um sonho antigo de andar com uma linda garota na roda gigante, e tal garota apareceu no meu campo de visão. Dizendo isso, Douglas puxou uma pequena caixa do bolso. Era uma delicada pulseira brilhou em suas mãos. Quero te dar para dar sorte, ele disse com um sorriso. E minha pequena retribuição aos seus olhos porque apareci no nosso primeiro encontro sem flores e depois trouxe você até aqui. Laura ficou surpresa que o homem lhe deu uma pulseira de ouro no primeiro encontro. Isso não acontece na vida real, mas a linda pulseira realmente brilhou no pulso de Laura sob as luzes da cidade. Depois, eles caminharam pela cidade durante a noite. Laura ficou um pouco chocada com tudo o que estava acontecendo. Ela nunca tinha experimentado tantos eventos em apenas algumas horas, e nunca tinha sentido uma agitação emocional tão intensa antes. Douglas a surpreendeu. Mais tarde, em casa, deitada na cama, Laura pensou na caminhada deles e se lembrou da roda gigante com um sorriso. Ela admirou a pulseira e de repente percebeu que sua vida não seria a mesma a partir daquele momento. Na manhã seguinte, ela acordou com uma mensagem de Douglas. Bom dia. Tenha um lindo dia. Estarei esperando por você depois do trabalho esta noite. Laura sorriu. Talvez ele a levasse para o carrossel novamente. Com Douglas ela não tinha medo, ele parecia tão confiável para ela. Eu não entendo, Marta se perguntou quando Laura apareceu em seu local de trabalho. Como você conseguiu esconder um homem tão bonito de mim? Somos realmente amigas? Oh, Marta, não fique brava comigo, eu o conheci recentemente, Laura explicou. E ele levou você ao carrossel no primeiro encontro? Marta perguntou, surpresa. Algum tipo de homem estranho? Eu também pensei assim no começo, Laura admitiu. Mas você sabe que depois disso, comecei a pensar diferente, me senti tão à vontade e livre ao lado dele. Você é uma péssima psicóloga, Marta disse, balançando a cabeça. Então ele vai te levar para o paraquedismo? Você vai concordar com isso também? Talvez, Laura assentiu. Não sou a menos importante, um pouco assustada com isso, Marta. Tenho medo de azar, mas acho que encontrei meu homem, ele é tão maravilhoso. Nesse caso, eu gosto da sua nova pulseira, acima de tudo. Obviamente, não é barata, disse Marta, aparentemente, seu Douglas é realmente uma opção que vale a pena. Naquela noite, Douglas esperou por Laura perto do escritório novamente, e mais tarde eles foram a um restaurante. Laura estava inconscientemente esperando que Douglas a surpreendesse dessa vez. Mas tudo parecia tranquilo. Foi só quando Laura fechou as portas atrás dela, após voltar para casa, que ouviu um som estranho na cozinha, perto da janela. Ela abriu a cortina e viu um monte de balões coloridos pendurados do lado de fora da janela, com a escrita Laura, te adoro em um deles. A garota suspirou feliz. Foi um momento emocionante em sua vida. Ela observou os balões subirem e pensou em como Douglas era incrível. E então, houve amor pela primeira vez em sua vida. Laura riu muito e respirou profundamente. Sim, Douglas era inigualável. Às vezes, a mulher se perguntava o que significa do acaso e se o táxi não tivesse quebrado quando ela estava correndo para o encontro. A vida era incrível. Eles se encontravam todos os dias, mas nos finais de semana, Laura ainda ia para a casa de sua mãe. Ela não se atrevia a pedir uma carona para Douglas, e ele ficou em silêncio. Ele apenas a levou até a estação, e foi isso. Laura decidiu que ainda não era o momento certo.
3 meses se passaram desde o dia em que se conheceram. Uma noite, Douglas apresentou Laura a seus pais, e a mulher percebeu que mudanças significativas estavam chegando em sua vida. Ela gostou dos pais de Douglas. Seu pai parecia um empresário sério, e sua mãe era comovente. Eles não se importavam que Laura não fosse da capital, seu relacionamento com seu filho era mais importante para eles. Era óbvio para todos que Laura estava apaixonada por Douglas. Logo após conhecer seus pais, Douglas pediu Laura em casamento, e eles começaram a se preparar para o grande dia. Eles organizaram tudo, desde os convidados até as roupas. No entanto, Laura estava preocupada porque Douglas ainda não tinha conhecido sua mãe. Querida, você sabe que ela está muito doente, Douglas explicou. Iremos vê-la depois do casamento. Talvez possamos trazê-la para a capital e levar ela em bons médicos. Estou ocupado no trabalho, e o casamento está se aproximando. Laura concordou, e ela ligou para sua mãe para contar as boas notícias. Filha, estou tão feliz por você, sua mãe disse. Claro que não poderei ir ao casamento, mal consigo sair de casa. Mas você virá me visitar depois, não vai? Claro, mamãe, prometeu Laura. Obrigada. Você não está chateada? Por que eu ficaria chateada, minha querida? Sua mãe exclamou. Estou muito feliz que você tenha resolvido sua vida. Isso é o mais importante para mim. Algo sobre a situação deixou Laura inquieta, mas ela não conseguia entender o que era. Ela decidiu que depois do casamento, convenceria Douglas a conhecer sua mãe. Afinal, sua mãe a criou e deu tudo a ela, e agora ela tinha encontrado um marido rico e parecia ter se esquecido de suas origens. No dia do casamento, Laura estava nervosa. Sua amiga Marta brincou com ela, dizendo que ela parecia uma garotinha angustiada. Estou muito ansiosa, Laura respondeu quase chorando. Haverá tantos convidados, até jornalistas lá. Marta olhou para ela estranhamente. Alegre-se, você agora é a esposa de um homem rico, uma herdeira. Laura balançou a cabeça, não se importando em ser metade da esposa de um homem rico. Uma hora antes do casamento, no quarto da noiva, ajustando o véu, o telefone tocou. Era a vizinha da mãe dela, a senhora Bernadette. Sua mãe não está indo bem, a ambulância chegou à noite, mas não a levaram, eles apenas lhe deram algumas injeções, e pela manhã vieram mais uma vez, pois não sabiam o que poderia acontecer. Então, ela ainda estava em casa, certo? Laura sentiu o coração afundar com a notícia. Sim, e lembre-se, a ambulância não quis levar ela. Eles disseram que não conseguiriam levar ela até o hospital pois precisavam de um veículo especial. Então, sua mãe está deitada em casa, esperando sua hora chegar, a vizinha chorou. Estou indo, gritou Laura. Ela saiu correndo da sala e correu até o Douglas. Onde você vai? O noivo perguntou indignamente. Temos um casamento em 20 minutos, todos os convidados já chegaram, até jornalistas, e meu avô veio da França, e ele ainda não te conheceu. Você entende o que está me perguntando para fazer? Laura, não fique tão nervosa, hoje vamos celebrar o casamento, e amanhã iremos para a casa da sua mãe. Então você está me dizendo isso enquanto minha mãe está doente? Vamos nos divertir? Laura recuou diante das palavras de Douglas. No segundo seguinte, ela pulou da cadeira e desceu correndo as escadas, ainda vestindo seu vestido de noiva. O casaco e seu véu caíram em algum lugar ao longo do caminho. Os convidados não perceberam para onde a noiva tinha ido, mas Douglas ficou branco como giz. Quando Marta apareceu, ela segurava o véu de Laura. Os dois se entreolharam confusos, mas Laura não os viu, que ela estava correndo para sua mãe. Ela pegou uma carona com um motorista que concordou em levá-la direto para casa. Felizmente, ela tinha a carteira com ela. Laura encontrou sua mãe em casa, assim como um veículo especial estava chegando. A senhora Bernadette havia providenciado para que fosse enviado. Mamãe, a mulher correu até a maca. Como você está, minha querida?
Estou bem, a mãe disse, com a voz fraca. Por que minha querida vizinha mexe com você desse jeito? Vá, você tem um casamento hoje. Eu estarei bem. Uma noiva em fuga, ela brincou, olhando para o vestido aparecendo por baixo do casaco. Eu nunca vi nada assim antes. Provavelmente não sou mais uma noiva, Laura respondeu cansada. Bem, está tudo bem, gritou o paramédico, se é assim, não era para ser. Laura apenas olhou com tristeza para ele, foi fácil para ele dizer, pois Douglas se tornou a vida dela, isso foi realmente o fim do amor deles. Mas ela não poderia se divertir enquanto sua mãe precisava de ajuda. Não se preocupe, o paramédico disse, como se lesse os pensamentos dela. Vamos tratar a sua mãe, agora vamos levá-la para o centro vascular na capital, acredite em mim, tudo vai ficar bem. Pelo jeito, você pode vir conosco, Laura concordou, e segurou a mão da mãe, o paramédico foi muito atencioso, ele falou a viagem inteira, apoiando a atitude de Laura, gotejando a mãe e medindo sua pressão, ele nem esqueceu de acalmar Laura que estava para baixo. Na clínica da capital, a mãe foi internada sem problemas. Os médicos apenas se perguntaram por que ela não tinha sido encaminhada a eles para tratamento antes. Não se preocupe, Laura, tudo vai ficar bem com sua mãe, o paramédico disse. Vou dizer adeus. Onde você vai agora? Vou tentar ressuscitar minha vida pessoal, Laura respondeu com tristeza. Ela discou o número de Douglas, e ele ficou em silêncio, então ela ligou para Marta. Laura e Marta riram ao telefone. Ah, você é realmente louca. Que show você fez, disse Marta. Tive problemas com minha mãe, Laura respondeu. Você sabe onde o Douglas está? Ele não está atendendo minhas ligações, então Marta respondeu inesperadamente, Douglas agora é meu. Qual é a sua, Marta? Do que você está falando? Bem, você fugiu do casamento, Marta sorriu, mas tudo já estava pronto, os convidados, o restaurante e o mais importante, o vovô veio da França e o Douglas não queria aborrecê-lo. Laura ficou chocada com o que ouviu e exigiu uma explicação da amiga. Marta contou a ela algo que Laura não fazia ideia. Acontece que Douglas tinha um rico avô na França que não gostava do comportamento de seu neto. Douglas era extremamente promíscuo, e para ele, os relacionamentos estavam sempre no mesmo nível da cama dele. Seu avô acusou de falta de caráter e disse que, dentro de 3 meses, se ele não encontrasse uma simples garota com quem ele cortejaria lindamente, surpreendentemente, ele deserdaria seu neto, e então a Laura apareceu, e Douglas, a propósito, fez o seu melhor. No início de seu namoro, eles foram fotografados por um detetive para provar para o avô. Agora, com o casamento, parecia que o caso estava resolvido, mas Laura fugiu. Você chegou na hora certa, disse Laura para sua amiga, com reprovação. Não é só isso, Marta riu. Só para avisar, eu e o Douglas já namoramos algumas vezes. Sim, é verdade, sempre namorávamos quando você estava na casa da sua mãe, ele me contou tudo. Oh, você é muito ingênua. A propósito, você sabe que existe um aluguel de vestido de noiva perto do local do casamento? Então, obrigada, querida amiga, agora sou a esposa de Douglas. Laura desligou o telefone com lágrimas em seus olhos. Ela percebeu que tudo era uma farsa, enquanto ela pensava que tinha encontrado o verdadeiro amor. Laura não procurou mais encontros com Douglas, e ela pediu demissão do seu emprego para não cruzar o caminho de Marta. Todos os dias, Laura visitava sua mãe, e quando ela recebeu alta, Laura decidiu voltar para casa. Laura conseguiu um emprego no centro regional, em um escritório de advocacia, e um mês depois, ela acidentalmente encontrou o mesmo paramédico que ajudou sua mãe, logo eles começaram um relacionamento. 3 anos se passaram desde então. Agora, Laura estava em licença maternidade, ela e o paramédico tiveram um filho. Sua mãe melhorou e ajudou Laura com seu filho, tudo estava tão bem em sua família. Quanto a Douglas, ele se divorciou de Marta um mês após o casamento e foi para o exterior.
Laura ficou sabendo disso por conhecidos mútuos. Marta continuou pensando que sua vida definitivamente começará depois dos 40, enquanto Laura não esperava mais nada e estava realmente feliz. Obrigado por assistir, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Deixe nos comentários o que você achou da história. Até a próxima!